jurados, ao doutor Messias e os advogados de defesa. Eles alegam de que não tinha água. Nós tivemos uma reunião com o presidente da CBE, Sociedade Brasileira de Espeleologia, e perguntamos para ele: é possível uma caverna não ter água? A resposta deles. Vou até mostrar aqui para vocês, para eles não falarem que a gente está supondo. Pode ler em voz alta, por favor? A nenhum momento a gente alegou que não tinha água. E se a água veio, Se abstenha. Por favor, se abstenha. Por favor, se abstenha. Pode ler em voz alta, por favor? Pode ler. Doutor. Se abstenha. Peça para ler só para si. Ler só para si. O Senhor. Eu leio. Em algumas cavernas, encontrar pontos de fonte de água pode ser bem difícil, mas geralmente encontrar água nas partes mais profundas da caverna, nas cavernas de calcário, em algumas regiões do Brasil é praticamente provável não ter água. Entretanto, temos exemplos de cavernas de calcário localizadas no Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, em São Paulo, nas quais praticamente todas possuem curso de água. Então, como não tinha água lá, senhores jurados? Como? Eles alegam que tinha calcário na água, mas eles levam pastilhas para purificar a água. Como a água é assim própria? Por favor, me diga. Os autos dizem que eles levam pastilhas. Olha, eu tenho um documento aqui da CBE, que eles levam. Eu quero usar o seu processo, doutor. Olha, se abstenha, por favor. Pessoal, a manifestação da plateia está atrapalhando o andamento do júri. Eu vou ler aqui quais equipamentos eles levam. Equipamentos obrigatórios para uma exploração estão também relacionados em nosso site, exemplificando equipamentos para as práticas de exploração. São macacão, botas de segurança, fonte de luz primária e secundária, mochila, kit de primeiros socorros, corda, além de levar alimentos para serem consumidos dentro da caverna, água e pastilhas de purificação de água. Bom, eu gostaria de citar de que a defesa, ela preza tantos autos, de que eles falam de que do nada, o rádio descarregou. Então vemos aqui os autos. Depois disso, não receberam mais mensagens dentro da caverna, supõe-se erroneamente, como depois se indicou, que as pilhas do rádio dos exploradores tinham se descarregado erroneamente. Eles ficaram 8 horas lá fazendo o quê? Planejando a morte do Etmor, planejando a morte do seu companheiro, obrigando ele a falar. Quem nos garante? Só temos a versão dos Elves. Cadê a versão do Etmor? Cadê o Etmor? Ele está morto. A gente pode trazer ele de volta? Não pode. Eles alegam de que eles estão em estado de necessidade. No artigo 24 mesmo fala: não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Nós temos termos aí, temos um exemplo. Não sei se o senhor sabe, mas quem tem o dever legal Se abstém. Estuda a lei antes de você falar agora, por favor. Senhores, nós temos documentos ali, exemplos de documentos que eles assinam, que eles assumem o risco. A partir do momento que você entra numa caverna, você está assumindo os riscos de que pode acontecer X situações, muitas situações. Eles estavam indo para um passeio de escola, para eles levarem o quê? 2 barrinhas para uma exploração de caverna? Eles têm treinamento, eles têm curso. Como é que isso aqui é viável? Eles levaram... Eles eram amadores, não profissionais. Amadores, mas eles não têm experiência? Por favor, se abstenha. Por favor, se abstenha. Como eu disse, é estando de aprendizagem, senhor doutor. Amador é quem faz aquilo que gosta por amor. Não se tem nenhuma parte de que ele não tem experiência. Para você conseguir ser membro, por favor, se abstenha. Por favor, se abstenha. Para você ser membro de uma sociedade, você passa por diversos cursos, treinamentos. Como eles eram amadores sem experiência, um diploma ia falar isso por eles? Eles tinham sim, eles passaram por cursos, passaram por várias situações para estarem preparados. Conta ali
o documento do próprio presidente da CBE falou de que cavernas com risco de desabamento, ela não pode ser explorada por alguém que não tem experiência. Até mesmo pessoas com diplomas, ali que é legal, diplomas, eles têm que ir. Então não eram pessoas com experiência ali, pessoas. Por favor, senhores jurados. A defesa está tentando distorcer tudo que a gente colocou para vocês. Os réus são assassinos. Gostaria de citar para vocês um precedente. Só um adendo, essas imagens que eu estou mostrando, essas fotos, mostram como é um treinamento para você explorar uma caverna, para você ser um membro explorador da caverna. E seguindo a ciência, enfim, o que eles prestam lá naquele instituto. Enquanto isso, eu também vou passar para vocês, conforme os estatutos dos membros que fazem parte de uma sociedade espeleológica, que deve ser cumprido, a fim de vocês terem conhecimento. Senhores jurados, eu vou citar para vocês um precedente. Em 2010, em Copiapó, Chile, em 5 de agosto de 2010, 33 homens ficaram presos após o desabamento de uma mina de Copiapó, no Chile. Eles foram considerados mortos, mas uma sonda localizou o grupo e constatou que estavam vivos 17 dias depois. Sobreviveram apenas com 15 latas de atum. E agora eu vou falar um depoimento de uma das pessoas que estavam lá embaixo. Comíamos uma colher de chá a cada 24 horas, depois a cada 48 horas e finalmente a cada 72 horas. Obviamente acionando comida. Disse um dos trabalhadores, Frank Lopes. Depois da localização, as equipes de emergência precisaram perfurar o poço para chegar até os mineradores, que demorou semanas. Antes do resgate à superfície, os 33 passaram quase 70 dias presos, 600 metros debaixo da terra, e não houve nenhum caso de canibalismo. Por favor, senhores, eles sabiam dos protocolos, eles só preferiram não executar. Havia água sim dentro da caverna, havia como purificar aquela água, havia como beber aquela água. É um cúmulo. Você fala com uma pessoa que tem treinamento, levou balinhas para dentro de uma caverna. É uma excursão escolar? Você está indo? Que eles estavam indo? Com tanto treinamento assim? Bom, eu gostaria de falar sobre o psicológico, que eles estavam lá, eles estavam psicologicamente a mente abalada. Eu digo de que eles estavam em sã consciência. De porque quem está com o psicológico abalado não planeja a morte de um dos companheiros na caverna. A ordem não foi planejada. Eles não planejam, não fazem jogos, não fazem cálculos matemáticos. Claramente, a defesa, ela não tem conhecimento nenhum sobre cavernas de calcário. Nós estamos passando aqui a verdade, nós somos até o presidente da CBE, um especialista. Eles não têm conhecimento nenhum, nós estamos passando a verdade de sim, eles tinham protocolo, tinham forma de sobreviver, tinha água, e é um cúmulo você falar de que eles levaram somente barrinhos. Protesto, de onde vinha a água? Bom, a caverna, ela é formada pela água. Eles iam lamber as paredes? Bom, você pode pegar com um copo, mas esperar cair nas paredes. Bom, os próprios dados do INES diz que a caverna havia gotejamento de água. Você vai para o copo em 5 horas para você navegar por caverna lá na Tailândia, eles passaram 9 dias presos. Sabem como eles sobreviveram? Eles sobreviveram com gotejamento na caverna de calcário. Pela ordem, não foi 9, foi 21.
Eles sobreviveram com gotejamento, a fim de ter nutrientes e a água, para que tenha o mínimo de sobrevivência. Após isso, o resgate conseguiu infiltrar canos a fim de passar alimento, porque naquela caverna eles conseguiram abrir um buraco para que isso seja feito. Infelizmente, nesse caso, os operadores não conseguiram abrir um buraco para passar alimento deles. Mas mesmo assim, isso não justifica um assassinato. Isso não justifica um crime, que não justifica tirar o direito de vida de alguém. Gostaria de falar de que a defesa nem sabe o significado de sacrifício. Sacrifício é quando você dá a sua vida em troca de, por exemplo, um bem maior, por exemplo, que bem é esse? Aonde ele ofereceu a sua vida? Aonde ele ofereceu a sua vida? O acordo ele recusou, era um acordo verbal. Um acordo verbal dá direito de você tirar a vida de alguém. E se fosse o pai de vocês, a mãe de vocês, o irmão de vocês não iam se sentir injustiçados? A defesa está tentando defender 4 assassinos. Eles mataram porque quiseram matar. Eles tinham provisões, eles tinham água, eles tinham protocolos. Escassos não é nada. Senhor Gilado, escassas de provisões não quer dizer que não tem nada de provisões. Tem poucas provisões. Eles entraram em contato no dia 20. Eles alegaram escassas provisões. 3 dias depois, o Edmond foi morto. Em 3 dias foi o suficiente para eles entrarem em tal estado de necessidade para matarem o Edmond? Por favor, senhores jurados, isso justifica 3 dias somente para tirar uma vida de um pai, de um esposo, de um filho, de um irmão. Eles falaram também que o médico não deu uma resposta. O médico ele não pode decidir sobre a vida de alguém. Ninguém pode tirar o seu direito à vida. Eles têm um juramento que eles têm que proteger a vida, não tirar, decidir a vida. Ninguém pode ter o seu maior bem tirado, que é a sua vida, que nem foi tirado de forma covarde pelos assassinos, pelos monstros lá dentro da caverna. Doutor. Nós supomos, eles distorceram tudo o que nós falamos, mas nós trazemos a verdade, por especialistas, por protocolos, de que eles poderiam sim sobreviver. É isso que vocês precisam, não de falas distorcidas, sem argumentos, sem documentos. Nós trazemos documentos, estamos mostrando para os senhores jurados. Então, por favor, eu peço, condenem os monstros, os assassinos, de que quem garante de que eles não vão cometer de novo o canibalismo em outras situações. Não deixem esses monstros na sociedade para fazerem outras coisas que podem ser até piores do que fizeram com o Edmond. Eu lhes pergunto, o que a mãe deles vai enterrar? Porque eles comeram o corpo. Obrigado, doutor. Palavra agora com a defesa. Novamente, boa noite. Boa noite a todos novamente presentes aqui. Vamos começar no fato de amador, diferente da acusação, para que não lhes falte uma verdade, fazer o nosso jurado dessa vez. Quem ou que dedica uma arte ou um ofício por gosto, curiosidade, não por profissão. Pejorativo. Que ou aquele que ainda não domina ou não consegue dominar a atividade que se dedicou, revelando-se inábil e incompetente. Esse
é o significado de amador, meus queridos jurados. Para que fique claro novamente nos autos, porque eles perguntaram, por que vocês se baseiam tanto nos autos? Ué, o processo é baseado no quê? A minha jurada desta vez. Os 4 acusados são membros da sociedade teleológica, organização amadorística, organização de amadores, como dito, organização de pessoas que ainda estão em momento de aprendizagem, de pessoas que ainda estão aprendendo. Eles disseram que nós alegamos que lá não tinha água, mas novamente eu volto a lhes dizer, senhores jurados, nós dissemos que as águas goteiras contêm o cal. Cal, mesmo produto que também é misturado em tinta. Sabe a tinta que nós pintamos as paredes? É esse o cal que eu estou querendo dizer aos senhores. Nossa doutora Gabriele falou que eles passaram 9 dias errados, foram 21. Eles beberam da goteira. A senhora poderia me dizer? A senhora poderia me dizer o que aconteceu depois com eles? Ou a senhora não sabe? Tudo bem então, senhora Gabriela. A senhora não está vendo? Beleza. Não tinha filha. Não tinha filha. O nosso doutor Gabriel alegou que não tinha filha. Ele foi ler os autos e lá diz o quê? Que não havia comunicação. Exatamente o que nós dissemos. Não havia comunicação. Sabe o que Eles tiraram a filha. a educação. Obrigado por lembrar. Bom, vamos lá. A primeira coisa, a segunda coisa, desculpa, que a doutora Gabriele falou após entrar na introdução à omissão de Estado. Que o Estado não prestou a ajuda necessária. Que o Estado se calou porque ali não tinha autoridade. Mentira, havia agente de Estado presente. Havia sim agente de Estado presente ali para dar uma ordem, um ordenamento de faça ou não faça. Tudo bem? Vou ler com minha jurada o artigo 13 do Código Penal, para que fique claro. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considere-se causa, ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Inciso 2. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção, vigilância. Assim, o Estado não tem por lei essa obrigação de nos defender, de nos ajudar, de nos auxiliar. Até onde todos nós estudamos, sim, ele tem. O Estado tem essa obrigação, mas eles não cumpriram. Cadê alguém do Estado presente aqui para ser julgado? Não vejo. Ninguém do Estado aqui presente, pois omissão, lembrando, é crime. Omitir uma informação que poderia ter dado causa, poderia ter dado rumo à outra história. Observe, por favor. Poderia ter dado rumo à história. Tudo bem? Roger poderia estar vivo aqui hoje se o Estado não tivesse se omitido. Roger poderia estar aqui hoje se o Estado tivesse lhe dado o auxílio necessário, tivesse lhe dado a informação pedida, mas não. O que Roger e os 4 réus aqui receberam foi apenas o silêncio. O silêncio de quem tem por lei, como dito no artigo 13, e obrigação de ajudar. Mas não, eles simplesmente ficaram quietos. Não vou falar nada para a culpa não cair em mim. Não vou falar nada para depois eu não ser culpado ou cúmplice de um crime. Como assim? O artigo 4. Vou ler com a minha jurada dessa vez. Artigo 4 do Código Penal. Considere-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que o outro seja o momento do resultado. Novamente, melhor dizer, senhores jurados, eles omitiram uma informação que poderia ter dado outro rumo. O ato aconteceu em um tempo diferente. Eles omitiram a informação no 20º dia, senhores jurados. O ato aconteceu no 23º. E ainda assim volta a lhes dizer: cadê alguém do Estado? Cadê alguém presente do Estado? Cadê os agentes de Estado? O presidente da associação, os periólogos, os engenheiros?
Qualquer um poderia ter dado algum auxílio, alguma ajuda, mas não. Todos ficaram quietos, todos se calaram. Sabe os enfermeiros que tal ablução falou que estavam presentes? Tal enfermeiros não disseram que após a inserção de carne humana em próprio corpo, isso traria problemas futuros, se mantiveram quietos. Falaram que eles poderiam sim ter uma possibilidade de sobreviver. Possibilidade é algo que pode ou não ocorrer. Tudo bem? Foi dito na introdução da criação. Por que não mataram mais ninguém? Porque os próprios enfermeiros disseram que a morte de um serviria por mais 10 dias restantes. Tudo bem? Seu mistério, doutora Gabriel, muito obrigado. Eu estava lhe dizendo que os enfermeiros mentiram. É uma doença chamada curu. Eu acredito que ninguém, neste júri, que ninguém nesta noite saiba que doença é essa. O senhor sabe? Foi o que eu imaginei. Não sabe. Doença de curu, vou ler o que eu jurar agora. Curu é uma doença causada por prions que agora ocorre raramente. Ela causa deterioração rápida da função mental e perda de coordenação. Essa doença já foi comum entre os nativos de Ford, nas terras altas de Papua Nova Guiné, e era transmitida pela inserção de carne humana. Entre os seus sintomas estão perda de coordenação, dificuldade de caminhar e tremores semelhantes a calafrios. Podem surgir movimentos involuntários e anômalos, como contorções lentas e repetitivas, ou espasmos rápidos dos membros e do resto do corpo. Os membros tornam-se rígidos e os músculos apresentam espasmos. As emoções podem passar subitamente a tristeza, a alegria, com explosões repentinas de risada. As pessoas com curu tornam-se dementes. Sendo assim, como último estágio, eles tornariam-se dementes. E por fim, apáticos, incapazes de falar e desinteressados em relação aos que rodeia. A maioria das pessoas com curu morrem até 24 meses sendo jurados, ou seja, 2 anos. 2 anos eles teriam após a aparição do primeiro sintoma. Eu lhe trouxe uma imagem hoje, tudo bem? Vou explicar para que todos possam ver. Aonde está a região mais escura é onde o cérebro começa a ser afetado. É onde o cérebro começa a ser afetado. Ou seja, a abdução quer colocar 4 vidas dentro de outra prisão, pois eles passaram 32 dias dentro de uma prisão. Homem, bombeiro, sem saber qual seria o dia de amanhã, ou se oferia o dia de amanhã. Tudo bem? Doutor, ele não está afirmando. Ele está falando que poderia ocorrer. Tudo bem? Não vai. Ainda não ocorreu. Mas vai ocorrer. Quando ocorrer, a senhora vai no céu. A senhora pode Nós queremos os salvos, não a mentira do céu. Novamente, sabe o que é isso, senhor? É a tentativa desesperada de cortar o nosso raciocínio. Tudo bem? Essa é uma tentativa fácil de cortar o nosso raciocínio. Mas não dá certo, senhor jurado. Eles, como disseram, vocês só se baseiam nos autos. Realmente, é nos autos que deveriam sair nossas bases, nossas posições. Mas não! O que eles fizeram com os autos? Distorceram tudo. Distorceram os autos. Foi o que ocorreu. Igual na introdução passada, eu vi e mostrei ao senhor que foi o ocorrido. Mostrei aos senhores com provas concretas do que realmente aconteceu bem nos autos para os senhores e para o senhor jurado. E volto a me dizer, pessoas que terão apenas 2 anos de vida após a aparição do primeiro sintoma, que é a falta de coordenação. É essas pessoas que eles chamam de monstros, poxa, mesmo os monstros sabendo que eles iriam
se auto-sabotar ao comer a carne humana, eles seriam matados porque eles são horrendos, são monstros. Exatamente, eles não sabiam disso. Exatamente, porque a omissão está, como eu disse no começo, doutora Júlia, a omissão dos enfermeiros, diz no artigo 13, responsabilidade civil, doutora Júlia. Por favor, sabe a doutora Gabriele, muito obrigado pela sua educação. Como dito, mais uma vez, a tese da acusação é em suposições, diretas suposições, como mostramos mais uma vez, artigo 13, artigo 23 e artigo 24, artigo 4, a doença de Curu, é essas pessoas, esses 4 réus, que eles querem colocar dentro da cadeia, que acabaram de sair de uma prisão e eles querem colocar em outra. São esses mesmos réus, os mesmos. Mas não, a acusação ainda nega que são monstros. Eles cometeram assassinato, cometeram formação de quadrilha. Como eu lhe disse na introdução, os mesmos que negaram quando foi proposta, achando uma ideia horrível, achando uma ideia absurda. O que o crente deles propôs, uma ideia que não poderia ser cometida, mas quando houve a necessidade, quando já não haveria comida, porque houve muita escassez, sim, mas escassez significa carência, falta ou insuficiência, senhores jurados. Insuficiência para que eles se mantenham vivos mais 10 dias. Então, quando eles viram que não haveria outra saída, a ideia de Roger Shin veio à tona. E como dito, ele não se opôs após o rolamento de dados. Ele não se opôs. Ele não, dependendo da vida dele, para que fique claro, algo que dependia para que ele sobrevivesse. Ele falou, não, eu não tenho objeções. Não tenho objeções nenhuma, mas ainda assim eles são os monstros. Essas pessoas irão vir desenvolver uma doença que após a aparição do primeiro e único sintoma causará apenas mais 2 anos de vida a eles. É essas pessoas que os senhores querem colocar na cadeia. Por isso eu peço sim para que os senhores absolvam. Além de todos os artigos, todas as comprovações que foi apresentado aos senhores, do porquê absolver aos réus. Doutor, tempo encerrado. Bom, jurados, muito obrigado por comparecer nessa noite. A responsabilidade está com vocês. Eu venho novamente peço para que absolva os réus presentes nessa noite. Agora nós passaremos a tréplica e a conclusão da acusação e depois a tréplica e a conclusão da defesa. Sem intervalo. Após os desdobramentos desse terrível assassinato e o relato e o discurso que consta nos autos, quão simulados são esses réus que tentam culpar, manchar não só a integridade de Roger, mas sim da sociedade que rege essa ciência que hoje presente. Juntos, eles mataram Roger, alegaram estado de necessidade e fizeram acordos insanos. Não voltaram a matar? Depois que passaram 9 dias, eles não mataram durante esses 9 dias que eles ficaram ali presos. Não voltaram a contactar o resgate. Não fizeram nada disso. Apenas o mataram, fizeram crueldades com eles, os se saciaram e ficaram ali, aguardando o resgate. E a necessidade que eles tanto alegam nesses 9 dias? Já que no 20º eles falam com o resgate, e no 23º dia
Eles matam Roger, alegando tal necessidade, mesmo dizendo ao resgate que existia, sim, alimento escasso. Que existia, sim, algum tipo de alimento que eles podiam racionar esses de 12, 24, 32, por aí vai, aguardando o resgate, sem precisar cometer tais delitos. Se eles fizeram crime juntos, devem ser punidos juntos. O que pedimos é a condenação dos réus aqui presentes, dando reafirmação aos valores da vida, aos direitos da vida, aos direitos de escolha. Porque, senhores jurados, quando vocês condenam esses assassinos, os senhores estarão dizendo para Roger: Roger, você tinha o direito de viver. Roger, você tinha o direito de estar aqui. Você tinha o direito de ser resgatado. Vocês vão virar para a família do Roger e dizer assim: mulher, senhora Edna, você tinha o direito de ter o seu marido aqui presente. Nós não compactuamos com isso. Ele tinha o direito de viver. Para complementar o meu último ato, eu gostaria de ler brevemente uma nota escrita pelo presidente da Sociedade Espeleológica. Porque aqui nós trabalhamos com fatos, nós trabalhamos com provas, não com suposições. Eles fizeram cursos, a defesa alega que eles eram inexperientes, que eles não eram aptos para estar ali. Então por que ali estavam? Eles tinham cursos, eles eram membros, eles tinham regimentos. Mas agora eu quero ler a nota, assinada pelo presidente dessa sociedade. A Sociedade Brasileira Espeleológica, apoiada pelo Grupo Nacional de Direitos Humanos, vem a público a manifestar repúdio extremo e pesar ao recente episódio de assassinato pelo membro cujo filial da SBR, Roger Edmond, morto em um monumento natural em nosso território nacional brasileiro. Os atos praticados desse delito não atingem apenas a vítima e seus familiares, desrespeitam o compromisso do cumprimento das normas éticas, morais e princípios básicos da sociedade. Mais que isso, coloca a SBE ante uma instituição inabalável de credibilidade, uma posição como agente isolado acima das leis, em que pese seu direito de ampliar a incentivação e missão, conforme seu estatuto, conforme nós mostramos. No regimento da sociedade brasileira e aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária. O posicionamento unilateral realizado como prática de delito revela o autoritarismo desses quatro integrantes que representam um ataque aos direitos à vida e um flagrante retrocesso para o bem da ciência das cavernas, bem com suas boas práticas de exploração e construção aqui neste país. Repudiamos qualquer ação que viole estatutos, regimentos, ensinamentos e direitos decretados pelo órgão público, bem como a Constituição Federal. Neste momento, anuncio a exclusão imediata desses quatro integrantes, dito membros dessa associação. Tempo encerrado, doutora. Boa noite. Doutor, pode concluir seu raciocínio? Só concluir o raciocínio. Para não ficar. Doutor, só concluir. Doutora, só concluir seu raciocínio. Concluindo o raciocínio, após mostrarei a nota assinada de repúdio dentro da associação, nós pedimos e reivindicamos o direito da vida, a condenação desses réus, para que não haja precedentes, para que casos como esse sejam abordados na nossa sociedade. Doutor. Exclusivo. Boa noite, meu nome é Letícia. Boa noite aos meus colegas de acusação, aos meus colegas de defesa e ao meu querido João. Primeiramente, quero começar falando que a nossa acusação só falou suposições. Firmaram na lei, questão de lei, mas em um momento mostraram artigos para os senhores. Cadê os artigos que mostram a lei, que provam a lei deles? Primeiramente, quero ler artigos para os senhores. Baseando nos que meus colegas já falaram, artigo 23.
Não há crime quando a gente pratica o fato em estado de necessidade. Artigo 24, que explica o que é o fato de necessidade. O fato de necessidade descreve a figura do estado de necessidade, situação em que alguém pratica ou conduta ilícita para salvar a si ou outra pessoa de um perigo. Eles alegaram durante o perigo na caverna, senhores. O perigo você está com a sua vida de risco, você está exposto à fome. Digamos, aquele lugar, a caverna, era um lugar fechado, calor. Todos sabemos que um lugar fechado, os níveis de O2, que é o nosso oxigênio, são menores. Os níveis de CO2 que expelimos quando soltamos o ar é muito maior. Pensa em são ofegante, o calor, o desespero, o trauma psicológico. Quero pedir para os senhores, coloquem-se no lugar daqueles acusados, pois não são réus. Réus praticaram crime. Eles não são praticantes de crime. São acusados de um fato totalmente horrendo, que mataram brutalmente. Senhores, estamos falando do caso de Roger, mas qualquer um dos quatro poderia estar no lugar de Roger. Não foi nada premeditado em questão do Roger. Poderia ser ele, qualquer um deles. Roger simplesmente ele se tomou no lugar de se expor naquele lugar. Ele falou assim, ó, eu dei ideia, eles se oporam à ideia, eles se oporam, não concordaram com a ideia de Roger, mas todos aceitaram, porque era o único método de sobreviver. Eles questionaram o médico, será que é possível se nós comêssemos carne? Eles perguntaram, claro, o Estado tinha poder para ligar, não façam isso, mas o Estado se absteve totalmente, senhores. Pensem no trauma psicológico que eles podem viver depois disso que aconteceu. Pensem nas famílias deles, de serem acusados. A preocupação está com a família de Roger. Senhores, todos são vítimas. A acusação diz que somente Roger é vítima, mas não é vítima somente Roger. A família de Roger é vítima, pois sim, perdeu um ente querido. Nós estamos aqui para dizer que isso não aconteceu. Mas a família dele também é vítima, ele é vítima, todos são vítimas do único ato que aconteceu, a tragédia na caverna, senhores girados. Foi o que aconteceu, todos são vítimas. Poderia ser qualquer um deles. Mas estão aqui pedimos para os senhores, imploramos a absolvição dos acusados, pois não houve crime, senhores. Não houve crime. O artigo 23 nos alega estado de necessidade. A água não havia condições de serem consumidas, não havia comida escassa. A minha Bíblia fala chamamos para os senhores. Não estamos aqui para dizer que é uma barriga de cereal. Não. E enfatizamos que eles eram amadores. Senhores, não sabíamos quanto tempo eles iam ficar na caverna. Se seria 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias. Escassas provisões não são para 32 dias. Como a minha amiga Pamela disse, eles vão carregar no mochilão, onde vai tais equipamentos, como a acusação disse, ou irão filtrar a água. Eles não eram profissionais. Eu só poderia ser um amador de exploração. Eu não levaria uma mochila, vou filtrar a água. Senhores, de forma alguma. Obrigado. De forma alguma, para fazer isso, coloque-se no lugar deles, senhores. Eu, de forma alguma, chegar aqui para você e falar assim, ó, os senhores comeriam carne humana. Eu não comeria carne humana, senhores. Mas me colocando na posição deles, não sei a minha posição. Eu não estou lá, não vivi a situação. Usem a empatia de vocês. E digam, senhores, se sobrar alguma dúvida na cabeça de vocês do que fazer, peço que usem o dúvida pro réu. Inocente no Estado, a absolvição. É melhor inocentar o inocente do que ter dúvida de ser um acusado. Assim será a minha vida. Muito bem, eles merecem palmas mesmo. Os alunos são maravilhosos, são formidáveis. Muito obrigado. Senhores e senhoras, agora é a cereja do bolo. Os jurados, vocês não podem conversar em hipótese nenhuma. Nós vamos passar a secreta. Nós precisamos mais um membro da acusação e um da defesa. Rápido aqui. Então nós vamos passar a secreta e eu vou chamar um por um. Aí vocês fiquem aqui, chamam um, tá bom? Aqui está a cédula e vocês vão voltar lá. Eu vou chamar. Também vocês não podem conversar com os... Vocês têm alguma pergunta que querem esclarecer? Podem votar. Vocês querem fazer responder alguma dúvida sobre o caso? Vocês querem... Tá bom, então vamos lá.